Em um grupo mediúnico em que os participantes, que são trabalhadores assíduos na casa, volta e meia, por algum motivo, faltam vezes seguidas. Na semana que estão de volta, dão continuidade à reunião normalmente. Minha pergunta é: duas, três faltas de um trabalhador na mediúnica, várias vezes seguidas, podemos considerar normal? Ou o grupo deve refletir sobre essas ausências? Agradeço a atenção de vocês. E aí? Ponto número 1. Qual é a motivação da falta? Porque, por exemplo, o sujeito faltou esta semana porque ele foi para o carnaval. Na semana seguinte, ele faltou porque ele foi devolver o abadá. E na outra semana, ele faltou porque ele brigou com um companheiro por conta do abadá dele, estava internado, tinha brigado na rua. Isso é uma situação. Tem uma outra situação. Fulano não foi para o trabalho porque ele está em outra atividade doutrinária. Aconteceu, ele foi para um treinamento da federação. Então, o trabalho federativo vai ter uma atividade do trabalho mediúnico e ele vai participar. Faltou. Ele faltou na reunião, mas ele está numa outra atividade. Outra razão de falta. Ele faltou porque ele estava doente. Ele adoeceu, ele pegou uma gripe. Se ele fosse para o grupo é só gente idosa. Se ele der tossida em cima de todo mundo, ele acaba com o grupo. Vai ter um desencarne coletivo durante a reunião. Então, ele diz, não, eu estou muito gripado, eu não vou. É uma outra justificativa. O outro não pôde ir porque ele teve um impedimento doméstico. A mãe escorregou da escada e caiu. Ele teve que levar a mãe no hospital. A mãe teve um surto de ansiedade e não pôde, teve uma síndrome do pânico. Então, a causa da falta ela é muito importante. Então, a primeira coisa a gente observar é o seguinte: por que motivo que ele faltou? Se o grupo está tendo faltas frequentes, é bem provável que existam motivos diversos, uns mais nobres e outros menos. O que é que eu aconselharia nessa hora, diante da circunstância de termos faltas sistemáticas? Criar no grupo um regimento interno, em que você estabelece essas regras. Regimento interno não é estatuto, regimento interno é para grupo, não é para instituição. Não precisa registrar em cartório, não tem custo. É sentar o grupo num outro momento que não seja mediúnica, estabelecer as regras. Eu já participei de um grupo mediúnico, eu participei de um grupo mediúnico, em que quando ia começar a reunião, a gente trancava a porta, como todo grupo, para que a reunião começasse. Mas tinha uma companheira que ela adora mediúnica, e às vezes ela não conseguia chegar na hora. Quando ela chegava atrasada, o que é que ela fazia? Todos os demais, quando chegavam atrasados, voltavam. Então, cheguei atrasado para casa. Pois ela tinha a chave da casa, ela abria a porta do centro e entrava, abria a porta da mediúnica atrasada e dizia: vocês não pensaram que eu ia faltar, né? Eu não ia perder a chance de estar aqui. E aí, vindo da rua toda desparafusada no meio da reunião, já começada, comunicações já em curso, ela chegava e sentava para dar continuidade ao trabalho. Isso também tem que ser disciplinado. Então, o regimento interno disciplina várias coisas, não somente a ausência, mas o ingresso de pessoas, visitantes. Várias coisas precisam ser colocadas nesse regimento para despessoalizar. Senão, daqui a pouco vai parecer que é pessoal. Ah, fulano, olha, não dá para você vir mais. Coisas assim. Agora, mesmo que a gente tenha problemas de indisciplina no grupo, nunca poderemos nos afastar da fraternidade. Recomendo a leitura da questão 841 de O Livro dos Espíritos para saber como abordar a pessoa que a gente precisa trabalhar determinadas condutas que ela tem. Jamais a violência, jamais a expulsão, jamais o processo de agressividade, porque, em nome do bem, não se pode utilizar as armas do mal.
Quem vai abordar o faltoso se ele não tiver uma justificativa boa? Não é o dirigente do grupo, é a pessoa mais próxima dele, aquele que ele vai recepcionar como seu amigo e não como seu chefe. Se for o dirigente, tudo bem, mas tem que ser a pessoa que tem mais acesso a ele para ele não se sentir como que encostado na parede pelo tribunal da Inquisição. Reunião mediúnica, sempre volta ao assunto. Responsabilidade. Dar prioridade. Justificar ou avisar antes, se for possível, a necessidade de se ausentar naquele dia. É muito importante que haja disciplina. Nós sabemos que mediunidade acontece em qualquer lado, na casa da gente, na praça, em qualquer religião, mas nós estamos falando de um trabalho que usa a mediunidade. Existe uma equipe espiritual extremamente disciplinada, que chega na ambiência onde vai se formar, onde vai ser feita a reunião mediúnica, de atendimento aos sofredores, plano espiritual, e que cuida de toda aquela ambiência, planeja quantos e quais espíritos serão conduzidos àquilo, contando que fulano, Beltrano e Cicrano comparecerão como trabalhadores encarnados e que, portanto, darão o suporte para que aquelas entidades com aquelas características cheguem ali. Se eles sabem que alguém não poderá vir porque está doente, porque precisou viajar, eles replanejam com tranquilidade isso. Então, temos que ter em mente isso. Vamos nos ausentar algumas vezes? Sim, ela já colocou, é claro, nós não somos de ferro, nós vamos adoecer, não vamos passar vírus para os outros, vamos ter pessoas que vão adoecer exatamente naquele dia, mas cuidado com as armadilhas. Porque vai acontecer várias coisas no dia da mediúnica para nos desestruturar, para querer nos impedir, sabe? O pneu do carro vai furar, vai haver algum conflito dentro de casa, problema com o vizinho, vão ligar dizendo que aquela pessoa que a gente não viu há muito tempo chegou na cidade e a gente tem que ir. Olha, eu vou tal hora depois que acabar a mediúnica. Prioridade, gente, é a gente não marcar o dia do aniversário para o dia da mediúnica, o dia da festa para o dia da mediúnica. Se alguém está fazendo aniversário, colega nosso, nada impede que a gente faça a mediúnica e vá um pouquinho mais tarde. Prioridades, mas para que a gente seja responsável, dê prioridade a ela. E tenha a vigilância, a preparação necessária. É importante que a gente esteja trabalhando nessa mediúnica por amor, porque a gente adora esse trabalho, não por obrigação, porque senão eu vou para um umbral e eu tenho que, eu preciso ter, eu quero, eu gosto de estar ali. Ali eu me alimento e sim, nós nos alimentamos demais com a presença da espiritualidade, com a luz que se faz nesse ambiente. Mas para que se faça a luz, para que nós possamos dar a ambiência para que a espiritualidade de luz trabalhe conosco, é preciso que nós comecemos a trabalhar de forma amorosa e de forma responsável, dentro dos nossos limites, né, que a carne nos impõe.